Vamos conversar com o advogado Gabriel Antunes sobre essa questão da abertura ou não das academias. Pode ou não pode? Há quem diga que não há proibição. Por outro lado, toda vez que alguém fala que vai abrir, alguém diz, olha, o decreto diz que não pode e não se pode abrir as academias e também as academias de natação, etc. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem sim, Cláudio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer. Me diga uma coisa, pelo que você leu nos decretos, tanto do governo do estado, do Ratinho Júnior, como também de Londrina, do prefeito Marcelo Bellinati, as academias estão proibidas de funcionar? Não. Ao contrário disso, eu argumentei com alguns empresários do ramo que a pergunta natural que se deve fazer é: as academias estão obrigadas a fechar? Né? Porque assim, a regra é que toda pessoa possa empreender. Nossa economia, no nosso cenário brasileiro, é de liberdade para o empreendimento, para a economia, para o trabalho, para a iniciativa privada. Então, assim, os governos federal, estadual e municipal, eles vão regulamentar o funcionamento das atividades econômicas. Mas, em princípio, é possível sempre pensar pelo ponto de vista de a liberdade econômica, da livre iniciativa, é um valor social democrático do nosso país, uma das bases do funcionamento do nosso país. Então, a pergunta é, elas devem fechar? Não, a resposta também ela é no sentido de que não. Não devem fechar, Cláudio, porque o decreto, que é muito comentado em nível estadual do Ratinho Júnior, ele não diz que as academias devem fechar. Ele recomenda que cada núcleo, cada cidade, cada município estabeleça regras específicas para essa atividade econômica. Academias e similares, eles falam, né? Aí entra também a questão da piscina, né? De piscinas, de maneira geral. Sim. E porque até uma amiga minha me mandou uma mensagem até para conversar e questionar você. Ela diz o seguinte, olha, é só eu ir lá para colocar cloro na piscina, para manter a piscina limpa na academia dela, que em 10 minutos a guarda municipal aparece para dizer que não pode. Ora, mas se não existe nada que proíba, por que há uma fiscalização que pode punir? Para vários segmentos, né, Cláudio, houve uma impressão equivocada a respeito de se continuariam no funcionamento ou não. Um caso concreto são os feirantes. Por que os feirantes pararam? Eu também estive junto deles, mostrando para eles que não havia nenhuma referência obrigando que eles não pudessem trabalhar, né, deixando eles de fora dentre as atividades. Aliás, essa que é a questão. Sempre que você não é citado, a sua atividade comercial não é citada como uma daquelas que devem parar, significa que você pode continuar. Quando nós falamos que existem atividades essenciais, elas são essenciais e não irão parar em nenhuma hipótese. Mas e relativamente às demais? As demais, elas continuam funcionando sempre que as medidas de isolamento absoluto não estiverem em vigor. E é o caso que nós temos hoje, né? E os feirantes, portanto, tiveram essa mesma iniciativa de fechar pela palavra dos nossos governantes, mas não por um decreto, por uma norma específica. E não é possível que seja nenhum tipo de estabelecimento fechado ou não permitido o seu regular trabalho, né, a sua regular atividade, sem que haja lei, uma lei que pode ser visto como decreto, uma resolução, alguma coisa específica, limitando o funcionamento por um período de tempo ou impondo restrições, medidas específicas para que pudessem funcionar. Eu entrei em contato com a prefeitura, só um segundo, eu entrei em contato com a prefeitura para uma resposta do procurador, o João Esteves, procurador do município. E ele preferiu não fazer nenhum comentário. Olha só que coisa bonita.
Porém, nas lives do prefeito, ele já chegou a dizer que não há exatamente uma proibição. Você também viu isso? Correto, exatamente, Cláudio. Na semana passada, quando houve por parte dos empresários de academia, os personal trainers e outras pessoas, buscando que a atividade fosse retomada, o prefeito e o João Mendonça, o doutor João Mendonça, da Procuradoria, João Esteves, da Procuradoria, estiveram juntos em uma live e trataram a respeito disso, indicando, sinalizando que exatamente o decreto estadual, ele não proíbe, ele apenas recomenda, tanto para as academias, como também para os shopping centers e galerias. Imediatamente após isso, veio o decreto 548, eu acho, que regulamentou o modo como os shopping centers passariam a exercer as suas atividades. Então, assim, está aí mais um segmento, mais uma atividade econômica, a respeito da qual jamais houve um decreto para não funcionamento e, no entanto, estiveram fechadas por um longo período de tempo. Tá? Porque Desculpa, tem uma regra que diz, uma regra que diz o seguinte: no poder público, né, os gestores só podem fazer o que está exatamente dentro da lei, né? Na iniciativa privada, eles podem fazer tudo desde que não seja proibido. E não há essa proibição. Exatamente. É o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Deve haver previsão legal. Então, quando um guarda municipal vai na empresa de alguém desejar que essa pessoa, esse empresário, feche o estabelecimento sob pena de multa, eventualmente, inclusive, a pergunta que se deve fazer ao guarda municipal ou ao fiscal da prefeitura é: qual o argumento jurídico que você me traz para que eu obedeça o seu pedido, com todo respeito? Então, ele vai apresentar, a pessoa vai ler e vai falar: ok, obrigado pelo esclarecimento, eu vou atender por uma questão de democracia, e vou consultar o meu advogado ou meus gestores aqui da empresa para identificar se essa norma está vigente, se essa norma poderia ser aplicada hoje, e em não sendo aplicada, e não podendo a norma ser aplicada naquela situação, eventualmente a prefeitura pode até mesmo ser convidada a indenizar, né, o empresário pelos prejuízos que sofreu. Então, qual que é o melhor caminho para o empresário que tem uma academia, para os personal trainers e também para essas academias similares, por exemplo, no caso aí de natação? Qual que é o procedimento mais adequado para não ficar brigando, por exemplo, com a prefeitura? Correto. Eles não precisam ter da prefeitura nenhum tipo de autorização hoje para funcionar, porque eles já têm essa autorização. Tá? O que eu, como ser humano, como cidadão londrinense, como desejoso de que a saúde pública esteja resguardada, eu recomendo não só aos empresários de academia, de piscinas, personal trainer, pilates, etc. e tal, mas a todos os empresários da nossa cidade que sigam as instruções sanitárias, as instruções de asepsia, de higiene pessoal, humano a humano, como vem na regra do decreto estadual, para que o coronavírus, esse vírus maldito do nosso tempo, não se propaguem em razão das atividades realizadas por cada um desses empresários. Então, é importante, é necessário que o decreto 541, decreto municipal, esses empresários tenham ele em mãos. Na parte de medidas gerais, eles identifiquem o que é aplicável a eles e passem a implementar nas suas atividades. Além disso, eu tenho conhecimento de que os empresários de academia também fizeram um plano de contingência pessoal para esse tipo de atividade específica. Então, é importante que eles coloquem em prática isso. Qual o objetivo? Primeiro, a segurança das pessoas, desde o empreendedor, seus funcionários, até também os seus clientes. E, por consequência, toda a cadeia de relacionamentos que as pessoas têm ali entre si, dentro e fora da academia. O segundo objetivo é que
não seja esse estabelecimento um ou único ou um entre mais outros estabelecimentos a permitir a propagação do coronavírus, do Covid-19, entre muitas pessoas. Fazendo isso, tomando esse cuidado, a iniciativa do prefeito, eu quero acreditar nisso, não será de barrar o funcionamento, porque nós estamos falando que não existe regra que barre o funcionamento. A partir do momento que as academias começarem a funcionar e se identificar que elas não estão tomando iniciativas de higiene suficientes, aí pode vir uma regra que diga que elas não podem funcionar. Então, daí que deve haver por parte dos empresários essa sensibilidade de implementar medidas que possibilitem higienização, asepsia, número mínimo limitado de pessoas ao mesmo tempo, limpeza dos equipamentos, circulação e renovação de ar, entre outras medidas que eles mesmos já desenharam muito bem, inclusive. Gabriel, muito obrigado pela entrevista, pelo esclarecimento. Traduzindo, pode sim funcionar desde que você siga as regras de higiene que estão sendo preconizadas aí pelas autoridades. Eu queria convidar, inclusive você, Gabriel, convidar você para assinar, se inscrever no canal Paçoca com Cebola, tá? E nos seguir também no Twitter, que já tem muita gente que segue no Facebook. Grande abraço para você e obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço, Cláudio. Eu já sou inscrito no canal no YouTube, recebo com muita alegria na lista de transmissão do WhatsApp e acompanho também no Twitter. Valeu, um grande abraço. Valeu, um abraço.